a Secretaria de Saúde de Porto Alegre preparou uma programação para o mês das mulheres. As unidades de saúde vão realizar exames preventivos, encaminhamentos para mamografia e palestras. No dia 10 de março, próximo sábado, 4 postos vão estar abertos ao público feminino. Anote aí, Santo Agostinho, Glória, Campo da Tuca e Nossa Senhora Medianeira. Bom, 8 de março, você já sabe, é o Dia Internacional da Mulher. Conexão RS discute agora a desigualdade em relação aos homens, a força da mulher na sociedade e o crescimento do feminismo. Estão conosco a integrante do Grupo Gêmeos, Pamela Stocker, e a advogada trabalhista, Renata Gaber. Sejam bem-vindas. Obrigada. Vamos lá, gurias, vamos começar. Cada uma eu vou contextualizar alguns números e situações, tá? Uma pesquisa realizada pelo site de empregos Cato comprovou mais uma vez a disparidade salarial de gênero no Brasil. O levantamento aponta que as mulheres ganham menos que os homens em qualquer cargo, área ou nível de escolaridade. A pesquisa foi realizada com 8.000 profissionais. Segundo os dados, a disparidade é maior, preste atenção, é maior nos cargos com maior escolaridade. Profissionais do sexo feminino com MBA, por exemplo, ganham, em média, 53% menos que os homens. Isso a gente está botando no mesmo nível, todos com MBA. Por que isso acontece? Vamos ver as questões culturais e até mesmo a relação trabalhista nisso, no direito do trabalho. Começo com a Pamela, depois a doutora. Certo. Boa noite, Boa então. noite. Prazer estar aqui novamente. Esses dados eles só comprovam, mais uma vez, porque a gente precisa continuar falando sobre desigualdade de gênero e também sobre feminismo, né? Esse é um dos dados, né, que tu trouxeste aqui no mundo do trabalho como um todo, mas a gente poderia segmentar e pensar sobre esses dados também nas instâncias de poder que a gente tem aí na nossa sociedade, né? Se a gente for falar da ciência, por exemplo, se a gente for falar do próprio jornalismo, da publicidade, do cinema, né? Fazendo uma breve análise assim por cima, a gente já vai perceber que as posições de poder nesses lugares, elas continuam sendo ocupadas por homens. Dentro da ciência, por exemplo, vou falar mais da minha área, então, a gente tem um número maior de pesquisadoras mulheres, numericamente, tanto na iniciação científica, quanto no mestrado, quanto no doutorado. Porém, quando a gente vai falar dos cargos mais altos, né, das posições de poder mesmo dentro das plataformas de pesquisa, a gente ainda tem mais de 60% desses cargos sendo ocupados por homens, né? E essa realidade ela se repete em diferentes instâncias aí da nossa sociedade, né? Sim. O que me chamou a atenção foi justamente porque a gente imaginar que em um nível de escolaridade menor, essa diferença seria muito grande. Não, é Só o contrário. Pois é. O contrário é absolutamente... Impressiona, na verdade. Impressiona. Porque a gente não consegue imaginar Sim. que a mulher com o mesmo nível de escolaridade se submeta, né, a essa divergência. Passaram pelos mesmos processos de formação. Exatamente. E eu, assim, eu não consigo explicação, né? Eu não consigo resposta. E acho que a resposta viria em estudo sociológico, né? Passa pelas questões culturais, sem a menor dúvida disso, pela questão do poder, que o poder no nosso país é um poder bastante masculino, né? A gente tem essa coisa do patriarcado, né? O Brasil continua tendo, né, essa configuração rural, eu acho. E essa configuração rural é muito masculina. E ainda que tenhamos grandes líderes, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, de mulheres, né? Sim. À frente de empresas rurais. Mas ele acontece, eu acho que os números são estarrecedores. Eu estava pegando esses números não faz muito tempo, agora, para a entrada desse mês. E eu fiquei impressionada com a diferença, porque me pareceu, e eu não tive tempo de ver essa estratificação, que esta diferença aumentou nos últimos tempos. Sim. Então, ela só não... Quer dizer, a diferença de tratamento entre os homens e mulheres não acontece na função pública quando ela vem de concurso, porque aí, então, é aquele cargo e aquele salário. Caso contrário, tu vai ter a diferença, assim, das empresas que têm plano de carreira, muda a letra e aí, então, faz a mesma coisa, mas tem outro nome. Nesse caso, na iniciativa privada, por exemplo, se eu tenho ali 2 pessoas, um homem e uma mulher, ocupando um cargo semelhante, que exige uma formação tal, e se constata que um ganha mais e outro menos,
nesse caso, a mulher ganha menos, isso juridicamente pode ser acionado? Pode, né? Mas não é frequente, pelo menos. Sim. Tá? A equiparação salarial pela questão de gênero, ela não é uma coisa flagrante. Ela não acontece assim. Sim. A gente, por favor, Pamela. só voltando nesse assunto, assim, por que isso acontece, né? Acho que a gente pode pegar várias pistas aí do nosso contexto cultural e histórico, né? Onde a mulher, começou a ter direito a trabalhar sem a permissão do marido a partir dos anos 60, né? A gente tem, assim, a mulher, para poder entrar no mercado de trabalho até bem pouco tempo atrás, precisava de uma autorização do seu marido, né? E depois a gente tem a própria questão da maternidade, que está muito imbricada com todo esse contexto de contratação e de atribuição salarial para as mulheres, né? A gente ainda tem um cenário cultural que supõe que todas as mulheres vão engravidar e que elas vão se ausentar do trabalho por um tempo por isso, né? E tudo isso influencia também nessa configuração. Até pegando esse gancho na justiça do trabalho, ela pode, por exemplo, numa entrevista de emprego, isso é legal, a pessoa chegar e perguntar, olha, tu tem planos de engravidar? Não pode. Mais pergunta. Né? Não, mas não pode. Não pode, mas... Não pode uma pergunta. Sim. Mas aí fica naquela questão, aí entra aquelas outras meandros trágicos, né? A prova, como é que tu provas Sim. isso? Como é que tu prova que ela respondeu sim, que foi discriminada? Mas a verdade é muito comum as mulheres perderem os postos de trabalho depois da gravidez. Depois da licença maternidade. E aí eu vou dizer uma coisa assim, por experiência pessoal. Né? Eu sou solteira, não me casei. Sim. E eu tenho muito nítida. E cada vez mais o que me entristece, e eu faço quase que piada, eu rio porque eu acho tão ridículo que tu tem que rir. Aquela ideia de que, como eu sou solteira, eu não tenho compromisso. Sim. Entende? Então, quer dizer, não é só porque é casado e porque tem família que a mulher tem essa desqualificação. A mulher tem essa desqualificação porque se eu não tenho família para sustentar, o cara poderia dizer assim, tá, aquela louca ali vai trabalhar 24 horas por dia. Sim. Não, ainda assim não serve. Não, e fico imaginando... Então, não é a claro, disponibilidade. o desequilíbrio até mesmo entre as mulheres. Olha, eu vou preferir essa aqui, que é solteira, Isso, que me diz que não tem planos de Isso, engravidar, do que aquela. isso. Uma certa discriminação. Bom, de acordo com o IBGE, agora vamos para outro número que também vai deixar muita gente estarrecido. De acordo com o IBGE, em 2016, caiu o número de mulheres em cargos de gerência no Brasil. E o que me chama a atenção é isso, porque o movimento cada vez mais se intensifica, o discurso feminista ele está na mídia, a gente está aqui falando sobre isso, e em 2016 caiu. Apenas 37% das posições de liderança são ocupadas por mulheres em 2016, contra 39% um ano antes e 39,5% 5 anos atrás. Lembrando que hoje em dia o nível de formação das mulheres já é superior ao dos homens. Como é que a gente explica essa disparidade? Lembrando que a chefia aqui na nossa redação é de Marissa Sampaio. Aqui quem manda é a Marissa. Né? Vamos tentar entender isso. Por que em outras redações não é assim, talvez, ou em outros ambientes de trabalho? Bom, eu vou voltar a evocar a questão cultural aí mais uma vez, né? Mas como é que a gente anda para trás? A Eu não gente consigo entender. também tem que sair um pouco só da ideia dos corpos, né, do ser homem ou mulher, e observar também quem são essas mulheres que estão ascendendo aos cargos de chefia. A gente sabe que existem algumas características muito associadas ao masculino, que na nossa sociedade possuem um valor maior do que algumas características associadas ao feminino, né? Então a gente tem, por exemplo, associadas ao masculino características como que são pessoas mais firmes, são pessoas que tomam decisões com mais facilidade. São menos emotivos? São menos emotivos, mais racionais. São características usualmente associadas aos homens, né? São ditas masculinas. Sim. Usualmente, as mulheres que conseguem ascender a essas posições de poder, elas são mulheres que detêm essas características masculinas. Né? É o padrão de liderança, entendeu? Exato, que tem que ser é um padrão masculino. Masculinista. Então, é isso também da gente observar não apenas os corpos, mas que tipos de características estão sendo consideradas melhores ou mais eficientes para gerir uma empresa, né? E por que determinadas mulheres conseguem ascender esses postos e outras não? Eu tenho algumas coisas que eu questiono.
até, e acho que acontece com os homens também, por exemplo, na questão da classificação de RH, algumas coisas assim. Por exemplo, é muito comum a empresa dizer, eu quero uma liderança, nós estamos procurando lideranças, alguém que tenha opinião, que não... Bom, aí a pessoa faz os testes para o cargo. Bom, mas se ele não for obediente, ele não é escolhido. Agora, tu me explica como é que tu tem uma liderança obediente. Porque ou o cara tem liderança e pensa e é capaz de dizer, olha, talvez este não seja o melhor caminho, ou ele é uma pessoa obediente. Então, às vezes me parece que isso também tem nos lugares uma espécie de esquizofrenia, compreende? Tu diz que tu queres uma coisa, mas na verdade tu praticas outra. E eu tenho me questionado até onde as pessoas se dão conta daquilo. Claro. Tá? Porque é comum, por exemplo, tu ver as mulheres dizer, não, mas não tem, isso não é machista. Não, isso é machista. Não, isso não é assédio. Não, isso é assédio. E por que algumas pessoas não reconhecem que aquilo é assédio? Né? Por que algumas pessoas... Então, é tão introjetado esses conceitos, tá? E passam por tão normal que não se apercebe. A própria pessoa não se dá conta daquilo ali. Claro. E me lembro de uma novela, não, um filme, agora não estou lembrando do filme, com a Jennifer Aniston, que aí ela, teoricamente, é filme, é ficção, está assediando o funcionário, né? E aquilo, como a gente significa de uma forma diferente. Como para o homem, assediando alguém pode parecer uma brincadeira, uma cantada ou algo mais extrovertido. Mas não foi o filme com o Michael Douglas? Eu acho que é o 2 esse. O 2 esse é o 2, que eu acho que o Michael Douglas está. O primeiro é o meu patrão, alguma coisa assim. Eu não estou lembrando o nome do filme. Que ele é assediado pela chefia. Exatamente. Que a chefe é uma mulher. Quero matar o meu chefe. Estão me soprando aqui. Obrigado, gente. Obrigado. Então, quero matar o meu chefe. E aí tem essa relação. E como a gente significa? O homem assediando, é uma brincadeira, foi uma cantada, foi inocente. E aí, naquele caso, como inverte o papel, o cidadão se sente extremamente ofendido com aquilo. Né? Eu tenho uma pergunta aqui do Newton Custódio. Seja bem-vindo, Newton. Ele diz o seguinte, sobre o que a doutora Renata falou sobre a equiparação dos salários por cargos. Acredito que na iniciativa privada as mulheres não reivindicam os seus direitos por medo de perder o emprego. E aí vamos botar aí, eu concordo com o Newton, até mesmo homens, que é o que a gente está falando da liderança. Eu penso por mim, eu falo, ou é só o chefe que cumpre o que o outro chefe manda, né? E apesar de qualificadas, tanto ou mais que os homens, que ocupam os mesmos cargos na empresa, elas ainda sofrem com essa discriminação. Gostaria de saber se existe ou se fala em lei sobre esse tipo de diferenciação de salários, aquilo que a gente estava falando. Porque, na verdade, a diferença de salário ela não é permitida legalmente. Tá? Mas ela se opera por artifícios. Sim. Né? Então, eu faço um plano de carreira e aí então eu vou descrever a função. Bom, mas aí eu ponho aquela pessoa com uma função que tem uma vírgula de diferença e justifico a mudança de salário. Sim. Então, as pessoas não reclamam por vários motivos, né? As pessoas não reclamam via de regra porque elas precisam se sustentar. Sim. Isso é um problema grave, que é assédio. Né? Então, eu cada vez mais defendo, as últimas vezes que a gente conversou aqui, né? Que os sindicatos precisam se fortalecer. Sim. E precisam se fortalecer, inclusive nas questões de gênero, claro. Tá? Porque se nós não começarmos a discutir isso na coletividade, vai agravar. É as nossas conversas. E aí deu o gancho para a gente falar, porque isso toca. A gente teve uma mudança na relação com os sindicatos a partir da reforma trabalhista. Exatamente. Vou chegar lá. A reforma trabalhista alterou questões relacionadas à mulher. Uma delas é a questão do trabalho insalubre para gestantes. Outra mudança que estava no projeto da Previdência envolvia a idade mínima. Como vocês avaliam essas questões? Olha, essas questões são inavaliáveis, né? Não tem como não é permitido na medicina moderna tudo que tu sabes das coisas que prejudicam a saúde, tu fazer uma permissividade dessas. E o que é pior, alguns senadores e algumas senadoras no Congresso justificarem dizendo que as mulheres foram lá pedir para fazer este ou aquele trabalho. E que eu fiquei em casa ouvindo aquelas discussões, né, na TV, ou sempre que pude, pelo menos, assistia depois, perdi muitas horas de sono para rever as discussões.
Então, as mulheres foram realmente pedir trabalho insalubre porque estavam grávidas? Quando Olha, tudo na medicina é contrário a sim. isso, é retrocesso absoluto. É retrocesso. Vou botar mais uma agora com a Pamela na Só jogada. Só em relação Sim. ao tempo, a equiparação de tempo de aposentadoria, que eu queria fazer um adendo. Não, vou te dar o enunciado. Eu vou dar o enunciado aqui e tu avalia, tá? Alguns homens, abre aspas, reclamam, mas as mulheres vivem mais e se aposentam antes. Isso é injusto? Então, por isso eu ia falar dessa falsa simetria que existe quando se fala dessa equiparação do tempo de trabalho das mulheres, né? A gente tem diversas pesquisas feitas aqui no Brasil, né, demonstrando principalmente o tempo dedicado por mulheres e homens ao trabalho doméstico em casa, né? A gente tem, em média, uma mulher dedicando mais de 26 horas semanais ao trabalho doméstico, né, dentro de uma casa, e os homens dedicam, em média, aí, 6 horas semanais ao trabalho doméstico. Aí a gente já tem uma grande diferença de um trabalho que existe, porém está escondido, não é remunerado, mas existe no dia a dia da mulher, e por isso a mulher se aposenta, então, um pouco antes que o homem. Outro trabalho que geralmente é atribuído às mulheres nas casas, e aí vocês podem pensar nas famílias de vocês, é o cuidado com crianças e idosos, né? A cargo de quem fica o cuidado das crianças e dos idosos de uma família, ou de pessoas doentes da família. Também, em geral, fica, em mais de 90% dos casos, a cargo das mulheres. Então, é um tipo de trabalho que está sendo feito, que está sendo executado pelas mulheres no dia a dia e que não é contabilizado oficialmente, porque não está na carteira de trabalho, não é um trabalho formal, mas é um trabalho diário que é executado pelas mulheres. E, por isso, por lei, a mulher se aposenta antes, 5 anos antes, em geral, do que os homens, né? Então, é uma falsa simetria a gente querer equiparar, né, dentro da cultura que nós vivemos hoje. Pensem na casa de vocês, quem é responsável pela limpeza da casa, quem é responsável pela organização das tarefas, pela organização das compras, das coisas do lar, né, pelo pagamento das contas. Tudo isso, em geral, é feito por mulheres, né? Então... Bom, essa análise agora, a gente já discutiu isso, Pamela, a luta das mulheres na sociedade, o discurso feminista, né, o crescimento do movimento feminista. E o que chama a atenção é como é que vocês analisam esse crescimento, se isso é positivo, a gente realmente está conquistando, está chegando em algum lugar, e se, nessa questão, algumas mulheres entram em confronto com outras mulheres. A gente vê nas redes sociais, e aí usam até termos como femi isso, femi aquilo. E aí eu fico pensando, e eu já perguntei isso para ti outra vez, como é que a gente pode interpretar mulheres, às vezes, que tomam enunciados e discursos machistas e se opõem às mulheres que estão nessa luta? Eu já conversei contigo daquela vez, vou repetir. Então, nós vivemos numa sociedade, nascemos todos dentro de um mesmo caldo de cultura e nascemos todos numa sociedade que é machista, que é racista, que é classista, que é patriarcal, e nascemos com essas leis e com todas essas coisas sendo introjetadas na gente desde muito cedo. Então, não é porque alguém é mulher que essa pessoa automaticamente não vai ser machista, né? Essa mulher, ela foi socializada dentro de preceitos machistas também. Então, eu sempre brinco que o trabalho de desconstrução em relação a todos os preconceitos, e aí eu estou falando do machismo, do racismo, do classismo e de tudo mais, ele é perene, é para sempre. A gente vai passar o resto da vida se desconstruindo, né? Eu posso estar conversando aqui contigo e, eventualmente, ter uma atitude machista nessa próxima semana, eu não sei. Eu não nasci desconstruída, Sim, né? Claro. Acho que a grande ideia é a gente manter essa vigilância consigo mesmo, tentando sempre se observar, se colocar no lugar do outro e tentando perceber esses determinados comportamentos que a gente pode ter, né? Doutora? Eu acho que a gente tem... A cultura é o ponto fundamental de todo o comportamento. É aquilo que tu aprende em casa, que tu aprende na igreja. E eu tenho muito nítido que eu acho que há momentos... Nós temos retrocessos, nós vínhamos conversando antes, e às vezes daqui a um pouco nós estamos discutindo por aquilo para manter o que temos, né? Para não perder o que já conquistamos. Acho que isso é uma verdade, né? A partir do momento que nós temos um crescimento significativo da comunidade evangélica, que é extremamente conservadora, nós estamos sim perdendo conquistas, né? Nesta questão da igualdade, porque eles levam aquele entendimento fundamentalista religioso
à prática da vida cotidiana. Então, a mulher é dedicada para dentro de casa e o homem vai para a rua. E aí começa de novo um afastamento que a gente já vinha diminuindo um pouco. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que socialmente se aperceber. É um estudo sociológico, acho que, enfim, tem que ter políticas públicas para, pelo menos, né, não permitir que isso vá, porque nós seguimos conversando a respeito. Eu era uma menina de 12, 13, 15 anos e se falava sobre aborto, eu estou com perto de 60 e se fala sobre aborto. Né? Era o divórcio antes e ainda se discute a relação e a separação depois, com quem fica filho. A violência doméstica, não. Eu acho até que ela vem aumentando, né? Porque não só porque está aumentando a denúncia, mas porque este conservadorismo está muito em choque. Sim. Então, as coisas estão num momento muito efervescente. Bom, eu vou deixar esses 2 minutos finais para cada uma se dirigir às mulheres que estão nos assistindo. Primeiro eu começo com a Pamela, que a gente precisa em 2018 ainda seguir na luta. Qual é o teu recado para as meninas em casa? Então, que a gente continue... Acho que a gente teve uma reconfiguração aí dos feminismos. Acho que a gente não pode mais falar do feminismo no singular. A gente tem assim como temos várias mulheres, né, temos também vários tipos de feminismo. Eu acho que a ideia é que a gente possa, sempre que pensar-se feminista, pensar em todas as mulheres, né, em quem nosso feminismo está pensando, quem nosso feminismo está abrangendo. Porque a gente não pode deixar de pensar nas mulheres negras, nas mulheres periféricas, nas mulheres transexuais, nas mulheres lésbicas, né? Será que quando a gente está falando de mulher, a gente está abrangendo todas essas mulheres? Então, o meu recado, meu pedido é para a gente expandir o nosso conceito dos feminismos e que a gente possa pensar em todas as mulheres, né? Porque se a gente quer chegar na igualdade, a gente precisa abarcar essa diversidade para que ela não se transforme em diferença. Doutora Renata? A Pamela deixa pouco, né? Pra gente não... Mas lembrou muito bem, tinha uma questão aqui, não vai dar tempo, sobre a questão da transexualidade também. Né? Mas acho importante e foi lembrado aqui. Uma outra oportunidade, vamos conversar mais sobre. Pois é, ficamos me devendo para a próxima. A gente tem que entender que os direitos são iguais. Né? Nós somos iguais. Não há a menor diferença. Eu gosto muito da ideia de que quando Deus cria a mulher da costela de Adão, não é para criar um ser menor, mas alguém que sai de dentro junto com. Né? Então, não há diferença entre homens e mulheres. Eu acho que as mulheres têm que realmente se apoderar disso, entender isso. Bom, meninas, muito obrigado por vocês estarem aqui nesse dia especial. Nós é que agradecemos. E lembrando que o Dia das Mulheres não é só no dia 8, tá? Isso parece bobagem a gente falar isso, mas temos que lembrar sempre. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindas. Obrigada.